Eu queria dizer para você que tudo que eu ia dizer hoje já foi dito pelo Sérgio. Então agora eu tenho que formular uma nova palestra. Mas na verdade eu estou preparada para isso, porque eu vivencio todo o conceito que ele aqui colocou, é a minha vivência no meu dia a dia há 40 anos. Eu cuido de pessoas para que elas tenham qualidade de vida. Eu fui dona de uma das primeiras academias no Rio de Janeiro há 40 anos atrás. Eu era adolescente. Mentira. Mas a gente diz e as pessoas até acreditam, né? Então, eu comecei como professor de educação física, uma das primeiras academias em Copacabana não foi a minha. Eu comecei numa salinha que dava para 8 alunas, eu tinha acabado de me formar em educação física. E depois de 3 anos eu fui para uma outra que dava para 18 alunas, depois eu fui para outra que dava para 50 alunas, depois de 10 anos eu tinha 3 ou 4 academias. Enfim, eu trouxe para o Brasil os mestres da ginástica aeróbica, e sempre a minha ginástica foi dedicada à mulher, porque o meu conceito de qualidade de vida é diferente para homem e para mulher. Eu acho que a mulher tem corpo e articulação, e músculo, musculatura, diferente do homem. Então, o corpo dela tem que ser tratado diferente do homem. O homem pode fazer musculação, levantar peso, porque, né, antigamente eram os homens que realmente faziam as guerras, que eram fortes, e eles eram musculosos pelo fato de que a vida, o cotidiano dele era esses. Então, era uma coisa que eles aprendiam desde criança. Sua musculatura estava preparada, né, para ele chegar a um ponto, quando ele tinha 20 anos, ele era um Apolo, um deus grego. Só que hoje, os homens e as mulheres, do que é pior, estão entrando nessa onda, e elas querem de uma hora para outra os homens girarem Apolos e as mulheres, eu não sei como é que chama mulher forte, mas para mim é marombeira. E o que acontece? Elas começam a fazer um trabalho sem estar com aquela musculatura preparada, quase que de infância. As células musculares ainda não estão formadas, e de uma hora para outra ela quer inchá-las. Então ela faz células doentes, não são células normais, não são células saudáveis. Então eu vejo hoje um grande problema quando eu vejo uma criança de 14 anos numa sala de musculação, assim como vejo uma senhora de 70, uma senhora de 70 não, de 80, pronto, vou levar para 80, porque senão aí eu já estou confundindo a coisa na minha cabeça, porque eu me acho jovem, vou dizer que tenho 70, não vou. Então, as pessoas de 70 a 80 anos, os médicos mandam elas fazerem musculação. E é uma coisa que eu acho absolutamente absurda. Porque a musculatura da pessoa idosa não está preparada para carregar aquele peso, ela é frágil, ela inclusive já está desgastada, já não tem mais aquele vício da juventude. Então, hoje a coisa está sendo feita, falando-se em exercícios, de maneira exagerada. O exercício tem que ser de acordo com o seu preparo inicial, que o Sérgio falou. A pessoa tem que estar preparada para aquilo. Ela não pode estar com a musculatura sem nunca ter feito nada, de uma hora para outra ela querer enfrentar uma musculação. Então são coisas que hoje eu sou contra, e é por isso que eu, depois de 35 anos, fechei nas academias de ginástica. Porque existe uma massa que fala sobre isso, e essa coisa vem, e as notícias, e a revista, a musculação, as mulheres virando corpos esbeltos, mas todos musculosos, fizeram com que o modismo entrasse na história. E eu resolvi me retirar, porque eu não concordo com isso. Mulher tem que ser tratada diferente de homem. E mesmo os homens estão também prejudicando a saúde quando eles começam a formar excesso de musculatura. Porque praticamente, assim, agora, falando na prática, o que é que a musculatura pode fazer para a cabeça da pessoa, para a emoção da pessoa? Onde tem nódulos musculares muito duros, ali se colocam os nódulos emocionais. O nosso corpo, em qualquer lugar do nosso corpo, você vai ter um lugar onde bate uma energia. Né? Por exemplo, no intestino. O que comanda o intestino? Qual é a emoção que comanda o intestino? É o medo. Outro órgão do medo é o rins. Né? O da dor, a dor do coração, é o coração quando você está triste, quando você está, enfim, perdeu a namorada, ou perdeu uma pessoa que você ama. Então, o nosso corpo tem que ser trabalhado pensando também no lado emocional que ele é responsável. Mas isso é um conceito muito novo, ninguém entende. Eu, quando falo isso, as pessoas, você está
você é retrógrada, você não está entendendo nada. Eu já fiz uma vez tem uma entrevista que saiu na internet e eu fui xingada de tudo que você possa imaginar. É porque você não deu certo, é porque você é uma velha, enfim, eu escutei essas coisas dizendo para as pessoas de uma experiência que eu vivo, são 40 anos de profissão, e vendo quando tudo isso começou. E eu não fiz musculação, eu não fiz esses exercícios pesados, mas eu fiz desde criança muito exercício. Eu fui campeã brasileira de ginástica rítmica, que é uma ginástica muito suave. Eu trouxe para o Brasil os mel da Gendifonda, que é uma dancinha dançada, que é uma ginástica dançada. Todo mundo queria dançar, foi aquela revolução, que é o máximo, né? Só que todo esse excesso de ginástica que eu fiz por toda a minha vida, apesar de eu estar preparada desde criança, foi demais, porque eu não tinha, naquela época, as condições de ficar saltitando num chão duro, sem tênis, que era descalço naquele começo. Então, o excesso de exercício, até para mim, que tinha cuidado com o meu corpo, que não fazia levantamento de peso, também foi demais. Chega uma hora em que o excesso de exercício pode ser tão ruim quanto o pouco exercício, porque ele acaba lesando as articulações. As pessoas pensam muito em ossos. Os ortopedistas, quando falam, tiram radiografia, os ossos estão ótimos, você não tem nada, mas eles não sabem como estão as articulações, desgastadas pelo excesso de exercício. Então, essa parte do exercício, eu ia começar até pela alimentação, mas quando ele perguntou se alguém fazia exercício, que eu estava de costas, eu não vi, por favor, vocês podiam me dizer quantos fazem exercícios aqui, porque eu não vi? Que coisa, hein? Não sei nem o que dizer, sinceramente. Bom, então, 4 vezes por semana, você perguntou exercício, tá? A diferença. Bom, você perguntou, levanta 4 dedos, tá bom? Bem, então eu vou começar dizendo assim, mostrando a falha da empresa, que não é uma falha, mas você está acordando agora para isso, precisamos arranjar uma academia aqui perto. Não, vocês precisam ter uma academia dentro da empresa, né? Precisam ter uma ginástica laboral. Pena que ele não está aqui. Se ele tivesse, talvez eu não tinha coragem de dizer, né? Mas que bom que ele não está. Então, o que ele tinha que ter aqui dentro? Ele tinha que ter uma academia de ginástica, ele tinha que ter uma ginástica laboral, que é o mais importante de todas, a ginástica laboral antes da academia. Outro dia eu fui fazer o exame de audição, quer dizer, eu já estou nessa fase de fazer exame de audição, fazer aquele negócio, bota o microfone e tal. Então eu vi a moça que estava fazendo, a fonoaudióloga, ela estava numa mesa, assim, em L, e ela tinha o aparelho onde ela mexia para ir aumentando o barulhinho, para ir dizendo tá bom, não tá bom, ouvir, não ouvir, e aqui ela tinha um computador. Então, ela se apoiava aqui na mesa, assim, vamos dizer que isso aqui seja ela. E aí ela escrevia aqui, depois ela ia ali, escrevia, e aqui ela mexia no... Daí ela escrevia, aí de repente ela fazia assim com o cabelo. E ela repetiu esse movimento durante 20 minutos, e aí com o cabelo, né? E aí foi uma coincidência que eu tinha uma consulta marcada para a véspera, e ela não podia, porque teve um tranco, trancou o pescoço dela. Ela não podia mexer o pescoço. O pescoço tinha uma coisa amarrada aqui, foi correndo para o protocolo, aquela coisa toda, e depois chegou no dia seguinte, eu disse, o que você tinha? Não, eu realmente estava muito contraído. Aí eu fiquei lá fazendo a coisa, quando acabou eu disse assim, vamos fazer uma coisa, você está me tratando, eu vou tratar você. Você vai ficar lá dentro, eu vou ficar aqui fora como se eu fosse você. Aí eu fiz os movimentos que ela fazia. Você notou o que você faz? Você notou por que seu pescoço está doendo? Porque você está toda torta. Porque toda essa tua parte direita aqui está contraída. Então você sentiu dor na coluna, você sentiu dor no pescoço e você não pode mais virar o pescoço. Então, veja bem, o trabalho laboral, eu acho que hoje é essencial na empresa. Essencial. Chegar, ver uma turma, ver como é que aquela turma trabalha, como é que aquele setor trabalha. É com computador, é com telefone, e adequar exercícios que têm que ser feitos de hora em hora, levantar, dar a volta na cadeira, mexer os ombros, mexer com as mãos, o que mexe no computador, porque a lesão do esforço repetitivo está trazendo prejuízo para as empresas. Então, na verdade, a empresa não está pensando só em vocês, ela tem que pensar nela, né? Então, o exercício, a ginástica laboral da empresa, eu acho que hoje é fundamental para que a empresa não tenha problemas futuros com os seus funcionários. Aquelas licenças, eu sou empresária também, licenças que vai, aí 2 meses, 3 meses, você tem que ter uma outra pessoa para ficar no lugar. Se a empresa tiver, desde já, começar a pensar nisso, a ginástica laboral vai ser uma economia que ela vai fazer.
E outra coisa também que poderia ter aqui, eu não sei se tem, vocês têm restaurante aqui? Então, está se falando em dar qualidade de vida aos funcionários, principalmente, quer dizer, o exemplo tem que vir de cima. Então, falta a ginástica laboral, falta a academia de ginástica, falta um restaurante com uma nutricionista que possa fazer uma alimentação saudável para vocês. Vocês têm uma hora para comer, eu quis comer agora, porque saí de casa sem tomar café, podia chegar atrasado, porque ontem, você não sabe o que eu passei ontem, gente, uma vergonha. Ontem não, foi sexta-feira. A Françoise me telefonou, marcando uma hora. Olha, Lídia, nós temos uma palestra, gostaria que você participasse na sexta-feira, vamos ter um encontro para mostrar os locais e tal. Eu achei ótimo ver o perfil do seu público. E a palestra vai ser às 13 horas. Aí eu falei, 3 horas, às 15. Ela falou assim, não, 3 não, 13. Eu digo, tá bom, tá bom. Pergunta se o Titico e o Teco se encontraram para dizer assim, ela falou isso. Aí eu olhava, sem óculos, claro, eu olhava e via que aquilo ali era 15. Não era 13. 2 horas, porque eu sempre saio 1 hora antes de casa, em qualquer encontro, eu telefonei, Françoise, estou saindo agora, quero confirmar, 13 horas, 15 horas, né? Ela falou assim, não, Lígia, já foi às 13. Eu suei, eu vinha rezando para Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, para eu não pegar engarrafamento no rebolso, foi uma coisa horrível, um dos piores momentos que eu passei nos últimos tempos. Uma angústia, porque eu sou a pessoa mais pontual do mundo. Eu abri a minha academia de ginástica, eu que abria às 6h30 da manhã e fechava às 8 horas da noite, eu não admitia que um professor meu chegasse na hora exata da aula e chegasse se vestindo na academia. Quem faz academia está cansado de ver isso. O professor chegar correndo, tirar a camiseta, botar outra camiseta, botar aquela enorme mochila, né, aquela coisa enorme no chão. Quer dizer, daí já dispersou as pessoas, sabe, já não teve aquele ambiente de dizer, estou aqui feliz porque estou recebendo vocês. Então, se eu chego atrasado, estou atrasado por quê? Porque não tenho cuidado com as pessoas. Aí hoje eu cheguei 1h30 antes. Aí fui para um botequim, que eu acredito que seja aquele lugar, quer dizer, o botequim não, ali o mate, né? A sorte é que o mate tem pãozinho de broa, vou até essa dica para vocês, tem uma broinha de milho, que para quem não come glúten, é uma maravilha. Depois eu vou falar do glúten um pouquinho. Então, lá eu tomei um suco de laranja muito ácido, que fez muito mal para o meu apito no ouvido, também tem essa coisa de apito no ouvido. Todas essas coisas, meu irmão tem apito no ouvido, tem barulho, né, zumbido no ouvido, porque ele trabalhou na Favor. Era tuco, eu nunca fui lá, mas ele disse que era uma coisa horrorosa a Favor. E hoje o coitado tem com 68 anos, não, 71, estou querendo abaixar a minha idade, porque ele é um ano mais velho que eu. E ele ouve um tuco na cabeça. Eu agora comecei com um zumbido, um fio, uma coisa assim horrível, não faz ideia. Aí eu comprei um aparelhinho maravilhoso que chamam, isso é bom para vocês saberem, porque tem muitos jovens aqui, e eu sou vocês amanhã. Então, veja bem, existe um sonorizador que você compra que ele imita vários sons. Então, quando a gente vai dormir, que aquele apito aparece, a gente bota um grilo. Olha, embala aqui. Água, por favor, me socorram. Alguém pode me dar uma água aqui? Obrigada. Então, aí eu boto aquele barulhinho que a minha neta, quando vai dormir comigo, fala, liga o grilinho, que ela adora ver o grilo. E a gente dorme, que é uma maravilha. Quer dizer, eu já estou saindo. Eu acho que vou ter que eleger um ponto, gente, porque eu já estou saindo. Você que está muito interessado. Como é seu nome? Você? Você? Lícia? Tá ótimo, o nome da minha sobrinha. Lícia, você vai ser meu ponto, porque agora eu desviei, entendeu? E aquela coisa, tique e teca, eu já esqueci o que quer dizer antes. Você vai, quando eu esquecer, eu vou falar assim, aí você já sabe. Isso, então presta atenção no que eu estou dizendo, porque eu não presto. Eu vou falando e vou deixando, entendeu? Bom, então onde é que eu estava vendo, Lícia? Pronto, tá vendo? Ela estava aqui, com a água, eu não sabia o que ela estava fazendo aqui. Eu esqueci do PowerPoint. Não, eu esqueci do PowerPoint. Deixa lá o PowerPoint, que daqui a pouco eu começo nele. Eu adoro falar. Então, quando eu falo, eu esqueço de tudo. Onde é que eu estava mesmo? Eu estava falando da broinha de milho. Então, porque vocês aqui não tem nem onde tomar um lanche tranquilo, uma comida saudável. Vocês não tem onde fazer aqui. Então, seria uma ideia que vocês podem escrever uma sugestão, não diz que fui eu não, de repente, ele não me convida mais para vir dar palestra. Para botar um restaurante ou uma lanchonete que tenha para dar comida saudável. Bom, eu espero que cada um de vocês possa internalizar isso que eu estou falando, mas esqueçam das críticas, por favor. Não internalizem muito, mas pensem nessa ideia, uma possibilidade de numa hora possível, vocês darem essa ideia para mim.
Eu vou entrar então na parte da alimentação, que eu acho que para mim é a parte mais importante na qualidade de vida e alimentação. Eu tenho essa experiência há 26 anos, porque eu tenho um spa onde as pessoas se internam durante uma semana para emagrecer. Olha, o ser humano, tudo que ele faz é porque ele quer ser mais feliz. Ele vai trabalhar no teu lugar é porque ele acha que vai fazer bem, que vai ser mais feliz. Se ele vai botar uma roupa, a mulher se enfeita porque ela quer ser mais feliz, porque ela quer se achar mais bonito. Então, todo ser humano quer ser feliz. Então, as pessoas escolheram agora, não sei porquê, o spa é o lugar onde você vai para ser feliz. Por quê? Porque as pessoas estão estressadas. As pessoas não têm mais tempo para elas. Só tem tempo para a família, ou só tem tempo para a sociedade, para as festas, enfim, outro nível de pessoas. E aquelas que trabalham muito, que não têm tempo para fazer uma caminhada. Então, elas vão para o spa para quê? Para se reeducarem. Elas vão para lá e não sabem muito bem por quê. Eu vou porque eu quero ficar bonita, aquela coisa que você já falou. É a beleza que manda. Quando chega lá, elas começam a perceber que, na verdade, foi o melhor investimento que elas fizeram. Por quê? Elas começam a se reeducar. Como é essa reeducação? É desprogramar a sua deseducação e programar uma nova forma de viver, uma nova maneira de se alimentar, de fazer exercício. Então, a alimentação é o carro-chefe, né? Porque as pessoas, geralmente, elas vão porque estão fora do peso. Esse é o motivo. Eu vou para emagrecer. Depois, se puder, a gente desestressa. Isso há muito tempo não se falava em estresse, não. Só falava em querer emagrecer para ficar bonita. Agora as pessoas já dizem, não, eu quero emagrecer, mas também quero desestressar. Então eu ofereço a elas um programa onde elas têm uma alimentação balanceada, que come de tudo um pouco. Para mim, o importante é isso. O ser humano, na hora da alimentação, ele tem que ser feliz. Porque quando ele nasceu, a primeira felicidade que o homem teve foi quando ele sugou o leite materno. Então isso fica para o resto da vida. O grande prazer da vida é comer. Porque você foi o primeiro prazer da sua vida, aquilo ficou. É uma memória que nunca vai apagar. A nossa memória que apaga é aquela depois dos 50 ou 40. Hoje em dia já está até 30, que eu vejo muita mocinha de 30 anos que está com memória pior do que a minha. É meio difícil estar pior do que a minha, mas é verdade. Então, ponto. A qualidade dos alimentos. Então, eu quero ser prática agora, porque tudo já foi dito pelo Sérgio, ele roubou a minha palestra. Tudo que ele falou é o que eu ia falar. Então, agora eu vou ser mais prática. Eu vou falar em relação aos alimentos. Os alimentos são importantes que sejam balanceados e de comer de tudo um pouco, porque da negação vem o desejo. Se você disser, você tem aqui uma dieta, você pode comer tudo, mas não pode comer chuchu, ou não pode comer aquele maxixe. Você vai olhar o maxixe na feira e vai dizer, pô, que gosto será que esse negócio tem? Você vai comprar o maxixe para provar, porque ele é proibido. Então não pode proibir nada, de tudo um pouco. Agora, quando eu digo de tudo um pouco, significa que até uma feijoada vocês podem comer. O importante é a quantidade. E como é que a gente faz para reeducar o organismo em relação à quantidade do alimento, que é a coisa mais difícil, né? A vontade de comer, quando vê um prato, já, ai que maravilha, adoro isso. Com o tempo, do que eu vou mostrar para vocês como vocês têm que fazer, com o tempo, lá adiante, sabe o que vai acontecer? Vocês vão perder o tesão pela comida. Aí as pessoas falam assim, Deus me livre de perder o tesão pela comida, eu adoro comer. Não, o tesão pela comida não é não gostar de não comer. É ficar naquela coisa de pensando, assim, naquela loura que você viu, naquele homem de olhos azuis que você viu, que não para de pensar nele. É a mesma coisa é a comida. Ficar pensando o que é que vai comer amanhã, eu vou fazer feijoada para domingo, vou ter que comprar os insumos, e fica então nessa coisa pensando na comida o tempo todo. Então, com o tempo, se vocês se reeducarem, vocês não vão dar esse valor tão grande à comida, vocês vão comer na hora que vocês tiverem fome. Né? E para isso, o que vocês precisam fazer? Ter horário. Vocês precisam ter horário, vocês precisam ter disciplina. E principalmente ver a qualidade da comida que você come. Né? O que você come? Tem que escolher verduras, legumes, frutas, né, que são nutritivos e tem todos os minerais, as frutas têm minerais. E vocês precisam, mesmo não gostando, eu vou dar aqui uma sugestão que eu faço com os meus netos. Né? Eles não gostam de comer verdinho. Vovó não quer verdinho. Então, não precisa comer verdinho, vai comer pretinho. Embute embaixo do feijão, o verdinho, ele come e acha tudo uma delícia. A gente pode fazer assim também. Em vez de ficar, eu não gosto de salada, não gosto de folha, não gosto de coisa crua. Pega a salada, não é bonito, não é educado, mas vocês não vão à festa todo dia, em casa pode fazer. Mistura tudo. Bota a salada, bota a comidinha, mistura, faz aquela, bota uma colherinha de azeite em cima, um salzinho, um vinagrezinho balsâmico e vai ficar uma delícia e vocês vão comer uma comida nutritiva. Né? Então, é muito importante que vocês tenham proteínas, que vocês tenham verduras, legumes, frutas e também os amidos, que são importantes. O arroz é importante
desde que não sejam 4 ou 5 colheres, 2 colheres. Então, o importante é que vocês tenham essa visão, porque a comida, quando você olha um alimento, a primeira coisa é a visão, você vê, você gosta, você vê. E o gosto qual é? Estou com muita fome, vou comer muito. Então, aquela imagem do prato cheio, é uma mensagem que vocês estão mandando para o cérebro. Né? A alegria de vocês vai ver um prato cheio, porque o cérebro está ali, sabe, treinado para dizer, olha, eu quero um prato, é aquele ali que eu gosto. Então, vocês vão começar diminuindo a quantidade de comida. Diminuindo, não repetir. É fundamental, nunca repetir, nem que seja um chá, nem que seja um cafezinho. Ah, mas por que eu não posso? Meus clientes falam, por que eu não posso tomar mais de uma xícara de chá? Porque você está repetindo. E lá é uma semana fazendo isso, é uma semana de treinamento para acostumar o seu cérebro a se desprogramar daquilo tudo que estava programado e programar, e fazer uma nova programação. Tudo é uma programação, até nos exercícios é programação. Então, essa parte do alimento é importante que vocês se descondicionem e façam um novo condicionamento. Importantíssimo. Horário. Vocês têm que comer de 3 em 3 horas. Por quê? Também por causa do cérebro. O cérebro recebe mensagens de quem come de hora em hora, que daqui a uma hora bate a hora que está com vontade de comer. Ele pede comida de hora em hora. Se você vai, é feito criança, que mama de hora em hora quando nasce. Depois a mãe pega e já vai esticando para 2 horas, depois 3 horas, não é verdade? E assim somos nós também. Vocês têm que reeducar o cérebro de vocês a pedir comida só de 3 em 3 horas. Você sabe que os animais, eles comem 1 ou 2 vezes por dia, eles sabem aquela hora de comer, porque eles vão correndo para o prato. Né? Então, ele já tem isso, porque já é o hábito alimentar do animal. Então, esse condicionamento de comer de 3 em 3 horas é que vai livrar vocês da guludice. Primeiro que o comando do cérebro só vai acionar a fome daqui a 3 horas. Aí você tem vontade de comer alguma coisa. Então, o café da manhã tem que ser café da manhã de rainha. Né? Aí vem uma colação. Colação é aquela barrinha que vocês dão, aquela frutinha que vocês têm que trazer na bolsa para comer no escritório, sem precisar levantar do computador. A barrinha, 3 horas depois. 3 horas depois, estou na hora de levantar e almoçar. E almoçar uma comida saudável. Comida aquilo é uma perdição, mas pode ser salvação. Desde que você tenha consciência que um prato não pode pesar mais do que 350 gramas. Fica barato no bolso e, ó, tá vendo? Então, estou imaginando eles, quantas gramas comem. 350, vamos dizer, tá bom, 400, vou fazer botar mais esse pouquinho. 400 gramas. 400 gramas, é aquilo. E outra coisa, não é chegar e falar, eu adoro isso, adoro isso, adoro isso, adoro isso. Resultado, a comida fica todo dia com o mesmo paladar de tudo isso. Então, cada dia você escolhe uma coisa diferente para comer. Um pedaço de proteína, uma verdura, né, ou crua ou cozida, né, e um amidozinho, e a sobremesa. É importante que tenha também a sobremesa. E se você vai num lugar, se você vai dar um almoço, você pode ter a condição de servir 3 pratos, faça isso. Porque com isso o tempo vai passando. E nós precisamos de 20 minutos para estarmos saciados da nossa fome. Então, se você dá salada, depois você traz o segundo prato, depois você traz a sobremesa, depois você traz o cafezinho, quando acabar, você está saciada, porque são 20 minutos. Quem come depressa, come um batalhão de comida em 20 minutos. Quem come devagar, às vezes fica sobrando no prato. Ah, não estou com mais vontade de comer, deixa no prato. É coisa das crianças preguiçosas, que não são gulosas e são magras. As crianças preguiçosas, elas são magras, porque elas têm preguiça de comer. E elas sempre deixam comida no prato. E a mãe diz assim, tem que comer tudo, tem que comer tudo. E isso aqui, ó, fica no cérebro, tem que comer tudo, tem que comer tudo. E quando fica grande, tem que comer tudo. Então, vocês, mães, nunca digam para as crianças que elas têm que comer tudo. Não pode deixar no prato. Não pode fazer isso. Mas, feito uma matraca, né? Feito uma sede. Então, pensem nisso. Não obriguem as crianças a comerem aquilo que ela não tem vontade. Desde que ela esteja no peso ideal, e o peso ideal é magrinha. Eu sei disso por causa da minha neta. Que ela, quando era criança, ela ficava com medo que a mãe dava... Ela mamou até os 6 meses e era um repolho, era imensa. E eu, com essa coisa de magreza, minha filha, essa criança vai ser obesa. Mamãe, pelo amor de Deus, só, minha filha tem que começar a tirar esse peito, não é possível. A menina foi crescendo, daqui a pouco eu estava... André, Mariana está muito magra. Mamãe, você está ficando maluca. Porque as crianças, elas parecem, aos nossos olhos, que tinha esse conceito antigamente, né? Que a criança gorda é que era saudável. Mas, na verdade, hoje a criança magra é que é saudável, ela tem disposição para fazer exercício, tal. Então, essa coisa de
das refeições, eu já dei as dicas. Prato feito, isso mesmo, tem que ser prato feito na mesa, não tem que botar as coisas na mesa para a gente ir tirando, porque como tem uma carne assada gostosa, arroz e um feijãozinho, aí de repente a carne assada acaba, o feijão continua com arroz, aí você pega e bota mais carne assada, aí a carne assada sobra, você pega e bota mais feijão com arroz e fica naquela coisa para completar, até que você diz, estou estufado. E come, é assim, então é prato feito. Prato feito. Tem uma cliente muito engraçada, que ela mora na Paraíba, acho que ela mora na Paraíba, uma senhora chiquérrima, né, super, mas mora no norte, então tem aqueles, eu sou nortista, eu sou do Acre, nasci longe pra caramba. Então, ela disse assim, mas lá em casa a gente não bota as panelas na mesa mesmo, a gente faz prato feito. Quase que eu falei para ela, aqui no Rio a gente também não bota panela na mesa, a gente bota prato, mas é o mesmo efeito, não botar a panela na mesa. Porque se botar, acaba. Cada um tira um pouquinho. Então, o ideal é isso, prato feito. E assim, faz o prato e deixa o resto da comida na geladeira. Por quê? Para fazer o segundo prato, você tem que abrir a geladeira, tirar o prato, você vê, e bota na geladeira e tira na geladeira, dá um trabalho, uma preguiça. Então, a melhor coisa é prato feito, pesadinho. Vocês com o tempo, se for uma balancinha daquelas que eu ali, que vende no 1,99, é meio fajuta, mas ela vai sempre dar aquele peso, entendeu? Então, vocês quando tiverem lá, aí vocês vão ver a quantidade, tá? Aquilo que é bom para vocês. Então, o self-service é muito bom, mas ao mesmo tempo também tem aquela comilança que você realmente não consegue. Como é que você vai? Pô, meu prato predileto, e aquele também eu adoro. Então tem que ter muito cuidado, pense nisso. Amanhã eu posso comer isso, hoje eu posso isso, amanhã eu posso. Por quê? Mudamos? Eu não estou acostumada com esse nome. Bom, agora eu vou falar sobre exercícios, e eu já comecei falando de exercícios, e vou apenas finalizar. O exercício tem que ser gratificante. Não precisa se caminhar 1 hora por dia, todos os dias. Correr, nem pensar. Eu sou contra a corrida. Ai, meu Deus, se o Cooper me escuta. Mas acontece que o Cooper esteve aqui no Brasil com um livro que ele lançou dizendo que estava tudo errado. Que a corrida estava fazendo mal às pessoas. Está fazendo mal ao esqueleto das pessoas, às articulações das pessoas. Então ele voltou atrás. Realmente a corrida não é saudável, a não ser para quem vai ser atleta. Mas correr para emagrecer não é saudável. Caminhar é saudável e queima mais caloria do que se você correr. Você emagrece mais com caminhada do que com corrida. Hidroginástica é um ótimo exercício quando se fala em longevidade. Também a gente está preparando vocês aqui para uma longevidade. Porque realmente, se você não tem saúde, se você não tem musculatura preparada, você, quando chegar aos 70 ou 80 anos, realmente o que vai acontecer? Você não pode ir visitar a família, já fica, os netos já não querem ir na casa de avó depois que fica adolescente. Então, uma vez eu tive uma discussão com o Jatene, que foi uma discussão, ele fez uma palestra, em seguida eu entrei para fazer a palestra, ele disse, eu discordo com o senhor, doutor, quando diz que o coração é o órgão mais importante e forte do corpo humano. Para mim, o órgão mais importante, que tem que ser mais forte do corpo humano, é o quadríceps. Porque se o quadríceps está forte, ele vai sustentar o seu corpo, você não vai ter problema de joelho, você não vai ter problema de locomoção, você não vai ter problema de socialização, inclusive, vamos dizer, ir à sua família em vez de esperar que a família venha, você ficar reclamando que está abandonado. Está abandonado? Olha, o telefone, estou indo aí. Pega o ônibus, pega um táxi e vai. Entendeu? Então, aí, realmente, o músculo que vocês têm que tratar é o quadríceps. E é um grande problema, vocês passam 8 horas sentados. Como é que vai sair dali e fortalecer o quadríceps? Por isso, aí entra a ginástica laboral. Depois de 1 hora sentado, tem que levantar para lubrificar as articulações, né? Deixa eu ver se eu me equilibro aqui. Assim, ó, alongar o quadríceps também, porque ele não pode só encolher, ele tem que ter elasticidade, né? Tem flexibilidade. Então, pensem nisso, o quadríceps não pode ficar sem trabalho 8 horas por dia, vocês têm que trabalhar. Mesmo que não esteja lá ginástica laboral, você já sabe que de hora em hora vocês têm que levantar do computador e fazer assim com a cabeça, assim e assim, para que vocês não fiquem com cervicalgia. E a postura, ver se a cadeira de vocês está adequada para o computador. Adequada, então todo mundo acha que a gente tem que apoiar os punhos, né? Na verdade, o importante que você tem que apoiar é o cotovelo. O braço da cadeira tem que ser da altura do seu cotovelo para que você possa ficar no ângulo reto. Isso é muito importante. Vocês vejam a cadeira que vocês sentam. Enfim,
essa coisa de quem trabalha no computador hoje é um problema muito sério, porque é onde mais existe o ler, que é a lesão do esforço repetitivo. E quando começarem os exercícios, né, não vão necessariamente sair daqui todos animados, né? Ah, que bom, vamos fazer exercício, o quadríceps, sair daqui correndo e ficar fazendo agachamento para o quadríceps. Não, o exercício tem que começar devagar, a cada semana aumenta mais um pouquinho, a caminhada você começa com 40 minutos, depois você pode passar para 50, então tem que ser realmente uma coisa gradual. E atleta de fim de semana, que deve ter um monte aqui. Levante a mão quem é atleta de fim de semana, que joga futebol, basquete, tênis. Ih, rapaz, tem pouco. Tem pouco. E não tem nem atleta de final de semana, o negócio está mal aqui, hein? Bom, mas de qualquer maneira, para vocês três que são atletas de final de semana, cuidado para o teu piripaque, vocês têm que estar preparados. Isso é perigoso. Ok. Ah, vamos falar das férias. Quantos de vocês têm férias atrasadas aqui? Levante o dedo. Ah, não, o presidente não está aqui não, gente. Pode levantar. Até que não, até que vocês estão tirando as férias direitinho. Mas tiram 30 dias? Quem tira 30 dias? Um pouquinho. Mas mesmo que sejam 15, já é válido. Aliás, eu acho que 15 é mais válido do que 30. Porque 30 já começa uma coisa a ficar meio maçante, porque a gente está acostumado a trabalhólatras como nós. 30 dias, o que eu vou fazer da minha vida? A gente não sabe o que fazer quando não vai trabalhar. Então tem que ser períodos pequenos para a gente aproveitar. Senão vai ficar, é complicado. Dividir durante o ano eu acho uma coisa boa. Os fins de semana sem rotina. Quer dizer, não ficar já a semana inteira pensando, vamos fazer isso, tem que fazer aquilo, numa rotina que toda semana é a mesma coisa. Toda semana a gente vai almoçar na casa da vovó. Isso é um saco para as crianças. E é um saco para os adultos também. Toda semana tem que almoçar na casa da vovó, domingo é na casa da vovó. Vamos acabar com essa história. Vamos fazer um fim de semana alegre. Passeios no campo, vão para fora e vão passear na lagoa. Hoje em dia o Rio de Janeiro está cheio de eventos, de programações importantes, de artísticas e jardim botânico, que tem meditação, enfim, tem mil coisas que se pode fazer levando as crianças, né? Já não é como antigamente, que só tinha a pracinha do Lido, que eu me lembro, dentro da pracinha do Lido, tinha a pracinha do Lido em Copacabana e a Nossa Senhora da Paz, onde as crianças iam brincar. E principalmente não levar o trabalho para casa, o que é muito difícil se duas pessoas trabalham juntas. Se duas pessoas trabalham juntas, elas vivem trabalho 24 horas por dia. Em geral, e se esquecem de prestar atenção um no outro como pessoa, não como colega, não como parceiro. Porque daí vêm as discussões. Então, esquecer o trabalho em casa é uma coisa importante para que vocês possam se dar inteiramente a vocês, a sua família, aos seus amigos, que é fundamental. Quem dança? Quantos? Sem vergonha, né? Sem ter vergonha, não é sem vergonha quem dança, sem ter vergonha. Mas ninguém dança. Mais alto, mais alto. Ah, agora aumentou, gostei de ver. Por que vocês que não levantaram a mão não dançam? Por quê? Porque não tem tempo? Alguém que não dança, me diz, por que você não dança? Você é de camisa cor-de-rosa? Você que está de camisa cor-de-rosa. Tem outra. Você dança? Não dança. Por que você não dança? Você sabe por que hoje em dia são os jovens, você vê, os mais velhos dançam, os jovens hoje em dia não dançam mais. Quando eu falo dançar, gente, não é aquela coisa de ficar fazendo gestos, rebolando. Isso não é dançar, isso é fazer, como diz na minha terra, mungando, sabe? Mungando, tá mungangando. O dançar que eu falo é aquele onde as pessoas se encontravam e rolava um clima, entendeu? De amizade, existia um contato físico com a música. Olha quantas pessoas já encontraram, na minha geração, todas as mocinhas encontravam casamento dançando nas festas de formatura, porque não tinha quem resistisse. Começava aquela música maravilhosa, era um abraço, quer dizer, uma coisa de coração mais perto do que o outro. Então hoje é muito difícil das pessoas que dançam, mas vocês podem começar a pensar nisso, nem que seja em casa. Quando eu era criança, na minha casa, a gente não tinha televisão, isso na década de 50. Depois do jantar, a gente tinha uma vitrola e todo mundo dançava. Dançava, o papai dançava, a mamãe era dançarina. Eu aprendi a dançar tango com 5 anos, eu sou dançarina até hoje. Então era uma diversão, a família era enorme, né? A gente dançava toda noite. E hoje isso não existe mais. Era uma maneira da família estar o tempo todo se abraçando, né? E trocando essa coisa de afeto.
E, finalmente, gente, eu queria dizer que a vida é uma grande brincadeira. A gente é que leva muito a sério. Vamos relaxar, vamos dançar mais um pouco. Não dá? Conhecer-se melhor, fazer melhores coisas. Quando eu falo de conhecer melhor, as pessoas ficam assustadas quando eu digo que é muito importante que a gente faça terapias. Sejam terapias alternativas, terapias de grupos, sejam terapias bioenergéticas que trabalhem com o corpo, mas de uma certa forma que vocês trabalhem a emoção de vocês, para vocês se reconhecerem, saberem quem vocês são. Vocês não são a cópia do que a sociedade quer que vocês sejam. Isso é muito difícil, você só consegue isso com a ajuda de alguém. A terapia é muito importante, porque a cada década nós somos outras pessoas. Aliás, a cada dia nós somos outras pessoas. Nós fazemos parte da natureza. As árvores, as folhas, as flores, elas nunca são iguais de um dia para o outro, elas mudam. E nós fazemos parte dessa natureza. Nós mudamos a cada década, nós somos completamente diferentes. Né? Passamos de criança para adolescente, adolescente para jovem, de jovem para amadurecido, depois para velho. Mas, enfim, de 10 em 10 anos nós somos outras pessoas. E nós temos que se adaptar a isso. Nós não podemos, aos 40 anos, ter o mesmo comportamento dos 30, e a gente vai querer ter esse comportamento e a gente entra em conflito. Conflito com a gente mesmo, mas espera aí, não é bem isso aí era bom naquele tempo. Mas o que é isso? É falta de autoconhecimento. Então, hoje em dia, é fundamental o trabalho de interior, trabalhar o seu interior para saber quem você é, saber os seus sentimentos reais, o que você sente, como é que é sentir amor, qual é o gosto, qual é o sabor. Isso aí, as pessoas falam de amor e não sabem muito bem o que é o amor. Então, esse trabalho é um trabalho que está se desenvolvendo muito globalmente, que as pessoas acham que está todo mundo ficando zen, todo mundo meditando, mas é que as pessoas estão descobrindo que precisam de mais alguma coisa, de outras ferramentas para poder entrar dentro delas. E a terapia, seja a que vocês escolherem, o shiatsu, a meditação transcendental, tudo é válido como terapia, como autoconhecimento. Para que vocês, inclusive, possam fazer as melhores escolhas, porque vocês se conhecendo, vocês sabem mais, sabem melhor o que vocês gostam. O maior inimigo da saúde do homem é o estresse. O estresse é o que nós temos todos os dias. Como se livrar do estresse? É exatamente com uma vida saudável, com uma qualidade de vida, onde você se diverte. E que também não pensa, aqui só se pensa em sair no Rio de Janeiro, não sei se é porque não tem mais nada para fazer, só se trabalha, só se pensa em sair para comer. Vamos sair, vamos comer. Né? Existem tantas outras coisas para fazer que podem amenizar o estresse, porque comer também é um estresse. Primeiro que você fica pensando, ai meu Deus, estou engordando, estresse. Ai meu Deus, a conta vem alta dessa vez, é um estresse. E o que o estresse faz com a gente? Ele fabrica mais cortisona no nosso cérebro. E quando você fica estressado, com a cortisona no cérebro, é impossível você emagrecer. Porque a cortisona é o hormônio que mais debilita o organismo de uma pessoa. E ela faz retenção de líquido. Você está discutindo e brigando, não tenha dúvida que você está tomando uma injeção de cortisona naquela hora, vai ficar todo inchado. Então é difícil emagrecer quem toma cortisona. E quem fabrica cortisona, não precisa nem comprar, é mais barato. Fabricar cortisona é ficar o tempo todo pensando, preocupado, porque nós ficamos o tempo todo preocupados, quer dizer, preocupados por antecedência. Ontem eu estava preocupadíssima na palestra de hoje. Fiquei estressada, porque eu tinha uma palestra, eu não conhecia o público. Então, esse tipo de... Se a gente tem confiança, a gente se conhece, tem mais confiança em si e o estresse começa a diminuir, porque você sabe bem o que você quer e você se conhece melhor, sabe o seu limite, onde você pode chegar. Defender-se dele é exatamente isso, ter qualidade de vida. Bom, em síntese, alimente-se bem, faça exercícios físicos, né, com limites, respeitando os seus limites, tire férias, não troque as férias por dinheiro nunca, porque você está roubando de você mesma o que é mais importante para você ganhar mais dinheiro, que é ter qualidade de vida com uma longevidade produtiva, onde você possa ainda oferecer coisas para as pessoas, oferecer ao mundo a sua ajuda com uma coisa que você não compra, que é a sua experiência de vida. Tudo que você aprendeu na vida, né, que aprendeu com você e errou e acertou, você, quando chega na longevidade, é que você pode passar. E é nesse momento que a gente não tem possibilidade de chegar e colocar isso para as pessoas. Porque já não tem, sem qualidade de vida, já tem a musculatura comprometida, já tem os órgãos comprometidos, já não tem saúde. E
conhecesse melhor, eu já falei, vocês têm que fazer as meditações, e livrar-se do estresse. Então, acho que já falei sobre tudo. E muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo meu ponto. Até que hoje eu me comportei, hein? O ponto nem precisou. Ponto, falando com você. Distraiu, viu? Só porque viu minha foto ali, distraiu. Eu estou falando com ontem, ela nem ia. Obrigada, ponto. Até que hoje eu não precisei muito, né? Porque também foi fácil, a palestra já tinha sido feita. Muito obrigada, gente.